Na edição de hoje, a gente mergulha num tema provocador levantado na última newsletter da Beta Business. Por que ter conhecimento não te torna mais valioso em 2026? E, olha, essa questão me pegou de jeito. Semana passada eu passei horas preparando uma análise de mercado, sabe? Super complexa. Depois de pronta, por curiosidade eu joguei o mesmo pedido para uma IA. E ela me deu um rascunho de 80% do trabalho em tipo 30 segundos. Minha primeira reação foi pânico. Total. Todo o meu esforço, meus anos de estudo, pareceram de repente, sei lá, obsoletos. É essa sensação de ser substituível, sabe? De que o jogo virou e ninguém nos deu um novo manual. É isso que a gente vai desvendar hoje. Esse sentimento é a grande questão do nosso tempo. É um desconforto, assim, totalmente compreensível, porque fomos todos educados, treinados, sob uma premissa que está desmoronando. Que premissa seria essa? Precisa acumular informação, ser a pessoa que tem as respostas na ponta da língua. O aluno nota 10 era o que memorizava mais. O médico genial era o que sabia o nome de todas as síndromes raras. O advogado imbatível, o que conhecia cada vírgula da lei. Éramos pagos para ser enciclopédias humanas. Exatamente. Só que agora, a maior enciclopédia da história está disponível de graça para qualquer um. A boa notícia é que isso não é o fim do jogo. É só uma mudança de regras. Nossa missão aqui hoje é exatamente entender como fazer essa transição. Certo. Deixar de ser um mero acumulador de conteúdo para se tornar um valioso criador de contexto. Certo, vamos começar por aí então. O termo técnico que a gente ouve por toda parte é LLM, né? Os grandes modelos de linguagem e essa ideia de que a IA já leu tudo que existe. Para quem não vive e respira tecnologia, o que isso significa na prática? Olha, a melhor analogia é imaginar a IA como uma biblioteca infinita. Uma biblioteca? Isso. Pense numa biblioteca que não tem só todos os livros já escritos, mas todos os artigos científicos, todas as páginas da Wikipédia, transcrições de vídeos, processos jurídicos, códigos, tudo. Ela, de fato, possui todo o conteúdo do conhecimento humano. Mas, e este é o ponto fundamental, essa biblioteca tem duas características bem peculiares. Ela é muda e, às vezes, um pouco mentirosa. Muda e mentirosa. Peraí, como assim? Muda porque ela não tem iniciativa. Um LLM não acorda de manhã com uma ideia brilhante ou uma vontade de resolver um problema. Ele é puramente reativo. Fica ali, sabe, em silêncio absoluto, esperando um comando. É como ter o funcionário mais genial e rápido do mundo sentado na sua frente, de braços cruzados, esperando você dizer exatamente o que fazer. Entendi. E mentirosa, ou a palavra mais técnica seria alucinatória, porque ela não entende o que é verdade. Ela só prevê a próxima palavra mais provável numa sequência. Se ela não for guiada com um contexto muito preciso, ela pode inventar fatos, estudos, fontes, e com uma convicção impressionante. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O problema não é só a falta de iniciativa da máquina. Isso. Mas a falta de intencionalidade e de discernimento. Ela não tem desejos, medos, um propósito. Ela não se importa se o resultado vai ajudar a curar uma doença ou a criar desinformação. A intenção, o porquê, continua sendo 100% humano. Exatamente. E é aí que o jogo vira a nosso favor. O contexto, os dados, os fatos, o quê, virou commodity. É abundante e barato. O que se tornou raro e, portanto, extremamente valioso é o contexto. O contexto. O contexto é o porquê e o para quem. É saber qual pergunta fazer, como calibrar o pedido para evitar as mentiras da máquina e, acima de tudo, qual problema vale a pena ser resolvido em primeiro lugar. Ok, vamos trazer isso para a prática. Digamos que eu tenha uma startup em estágio inicial e preciso, sei lá, desesperadamente de investimento. Como essa diferença entre conteúdo e contexto se manifesta nesse cenário? Ótimo exemplo. As tarefas de conteúdo são aquelas que a IA pode executar brilhantemente em segundos. Coisas como: escreva um e-mail de prospecção para um investidor anjo. Certo. Crie uma primeira versão de um acordo de acionistas. Monte uma projeção financeira com base nesses dados. Ela faz isso sem reclamar.
Mas a IA não tem a menor ideia de qual entre os milhares de investidores que existem é a pessoa certa para o seu negócio, no seu estágio atual. Uhum. Ela não sabe que o investidor A valoriza tração, enquanto a investidora B se importa mais com a visão de longo prazo da equipe. Saber isso, escolher a abordagem certa para a pessoa certa, conectar a sua visão com as ambições daquele investidor específico, isso é contexto. Faz todo sentido. Então o valor não está mais em redigir o e-mail perfeito, Exato. mas em saber para quem mandar e o que dizer que vai ressoar com aquela pessoa. A habilidade se deslocou da execução para a estratégia e para a empatia. Perfeito. Eu gosto de usar a analogia do arquiteto e do pedreiro. Ok? O profissional humano valioso é o arquiteto. É ele quem entende o terreno, o sol, o vento, os desejos e medos da família que vai morar ali, e a partir disso tudo ele cria a visão. A casa será aqui, com a sala virada para esta vista, protegida do vento por esta parede. A IA é o pedreiro mais rápido e eficiente do mundo. Você entrega a planta e ela levanta as paredes numa velocidade absurda. Mas se a visão ela não faz nada. Sem a visão do arquiteto, o pedreiro fica parado com o tijolo na mão. A visão precisa vir primeiro. Faz sentido. Totalmente. Essa ideia de ser o arquiteto ou mentor da máquina me faz pensar nos grandes inovadores. Eles não são necessariamente os melhores executores, né? Mas sim os que fazem as perguntas mais ambiciosas. Eu penso no caso do Elon Musk da SpaceX, por exemplo. Ele não estava lá calculando a física dos foguetes, certo? Exatamente. O valor dele não estava no como, mas no qual e no porquê. Antigamente, um engenheiro aeroespacial era valorizado por saber de cor as equações de empuxo. Hoje, qualquer software faz isso. O valor se deslocou. Musk chegou para uma sala cheia dos engenheiros mais brilhantes do mundo e não disse a eles como construir um foguete. Ele deu o contexto e o propósito. E qual foi? Ele disse: "Meu propósito é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Para isso, o principal problema que precisamos resolver é o custo dos lançamentos. Portanto, a nossa missão é construir foguetes reutilizáveis." Ele definiu o problema que valia a pena ser resolvido. A genialidade dos engenheiros foi então aplicada para servir a esse propósito. Entendi o ponto sobre a visão, mas isso não é um pouco elitista? Quer dizer, nem todo mundo pode ser o Elon Musk, né? Definindo missões para levar a humanidade a Marte. E quanto ao engenheiro especialista, aquele que passou 20 anos focado num tipo específico de liga metálica para turbinas, o conhecimento profundo dele não tem mais valor? A IA consegue replicar essa profundidade? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta é não. A IA não replica 20 anos de experiência focada. Esse conhecimento profundo não perdeu valor, pelo contrário. Ele se tornou ainda mais poderoso se for aplicado corretamente. Ah, entendi. O erro é achar que o valor está no conhecimento em si, isolado. O valor está em conectar esse conhecimento profundo a um propósito. O especialista em ligas metálicas que apenas responde "a resistência deste material é X" é substituível. Mas o especialista que diz "para o seu propósito de criar um foguete reutilizável que precisa suportar reentradas atmosféricas múltiplas, a liga que desenvolvi nos últimos 10 anos é a solução, e aqui está o porquê." Nossa. Esse profissional é insubstituível. Ele não está apenas entregando conteúdo, ele está usando a expertise dele para criar contexto e resolver um problema específico. O ponto não é ser o Elon Musk, é adotar a mentalidade dele, começar pelo problema, pelo propósito e então aplicar o conhecimento. Isso muda tudo. Então o foco não é mais só acumular conhecimento, mas ser um mestre em aplicá-lo. Só que isso me leva a uma outra preocupação. Qual? Se não precisamos mais passar tanto tempo memorizando e executando tarefas repetitivas, o que a gente faz com esse tempo que teoricamente foi liberado? E aí você tocou no outro lado da moeda, talvez o mais perigoso, o risco da bússola quebrada. Bússola quebrada. Exato. Porque a mesma IA que pode ser a ferramenta de produtividade mais incrível da história, também é, por natureza, a máquina de distração mais perfeita já criada. Ela pode gerar um fluxo infinito de conteúdo, vídeos, músicas, imagens, textos,
perfeitamente calibrado para sequestrar sua atenção. Se não tivermos um destino claro, ela vai nos levar para lugar nenhum de forma muito, muito eficiente. Isso que você falou da bússola quebrada me atingiu em cheio. Ontem à noite eu decidi fazer uma pausa de 10 minutos e entrei numa rede social. Quando me dei conta, tinha passado quase uma hora assistindo a vídeos sobre... Honestamente, eu nem lembro mais o quê. É assustador como a IA pode ser eficiente em nos fazer perder tempo, se não tivermos um plano para o nosso próprio tempo. É a versão moderna de um dilema antigo. A newsletter usa um exemplo histórico brilhante. O imperador romano Marco Aurélio. Certo. Ele era, literalmente, o homem mais poderoso do mundo. Podia ter qualquer prazer, qualquer distração, a qualquer momento. Festas, banquetes, guerras, riquezas. Era um menu infinito de opções da época dele. Mas em vez de se perder nisso, ele se guiava por uma filosofia, por um propósito, uma bússola interna de valores. Ele usava o poder dele de forma intencional. Ok. Hoje, a IA nos dá um poder semelhante. O poder de acessar qualquer informação e criar quase qualquer coisa. Se você não tiver essa bússola interna apontando para um norte que você mesmo definiu, a IA vai te arrastar para um labirinto de distrações prazerosas e relevantes, e você talvez nunca mais encontre a saída. Ok. A imagem do labirinto é forte e bem real. Então, a pergunta de $1 milhão. Como a gente constrói essa bússola? O que, na prática, a gente precisa definir para não ser triturado por esse mar de distrações e começar a usar a IA como uma ferramenta a nosso favor? A bússola é construída sobre 4 pilares que a máquina jamais poderá definir por nós. São eles que fornecem o verdadeiro contexto para as nossas ações. O primeiro pilar são metas específicas. E aqui a especificidade é tudo. Uma meta ruim é quero ser mais produtivo ou quero ser feliz. É vago, não direciona nada. Certo. Uma meta boa é vou usar a IA para automatizar meus relatórios semanais, liberando 4 horas da minha sexta-feira, que dedicarei a prospectar novos clientes com o objetivo de aumentar minhas vendas em 15% no próximo trimestre. Percebe a diferença? Totalmente. É mensurável, tem um propósito claro. A meta vira o comando que você dá para si mesmo antes de dar o comando para a IA. E o segundo pilar, você mencionou as lutas. Isso soa um pouco pesado. O que significa escolher uma luta? Significa escolher qual problema você se importa em resolver. Qual dor no mundo ou no seu mercado te incomoda a ponto de você estar disposta a trabalhar duro para solucioná-la. É a pergunta, pelo que vale a pena sofrer? A IA não sente dor, não se frustra, não se importa. Nós sim. Eu vi isso com uma cliente minha, uma advogada brilhante, que estava apavorada que a IA ia automatizar a redação de contratos, que era 70% do trabalho dela. Imagino o pânico. Total. A luta que ela escolheu não foi proteger meu trabalho, mas sim garantir que pequenos empresários tenham acesso a contratos justos e seguros sem ir à falência. Com esse propósito, ela passou a usar a IA para gerar as minutas em segundos e agora dedica 90% do tempo dela ao que realmente importa. Entender as preocupações dos clientes e negociar os pontos que nenhuma máquina entenderia. Ela escolheu a luta dela. E isso redefiniu sua carreira. Nossa, isso é muito poderoso. Deixa de ser sobre proteger seu território e passa a ser sobre qual batalha você quer lutar no mundo. E os outros 2 pilares, limites e código moral. O terceiro pilar são... Os limites. É definir o que você não faz, mesmo que seja lucrativo ou eficiente. Na era da IA, será possível fazer quase tudo. Criar imagens falsas, automatizar a manipulação, gerar desinformação em escala. Seus limites são as linhas que você traça na areia. Eu não uso essa tecnologia para enganar. Eu não automatizo tarefas que exigem conexão humana genuína com minha equipe. Sem esses limites, a eficiência vira um objetivo em si e pode nos levar a lugares muito sombrios. E por fim, o quarto pilar, que é o alicerce de tudo, o código moral.
são os seus valores inegociáveis: honestidade, compaixão, coragem, integridade. É a resposta à pergunta: que tipo de pessoa eu quero ser enquanto uso todo esse poder? É fascinante, porque a nossa cultura sempre nos ensinou a buscar as respostas, né? E o que a gente está concluindo aqui é que, num mundo onde as respostas são infinitas e baratas, o verdadeiro valor se moveu para as perguntas, para as intenções, para a bússola que nos guia. Exatamente. Tem uma frase atribuída a Confúcio que nunca foi tão relevante: quem pergunta é tolo por 5 minutos, mas quem não pergunta é tolo para sempre. Eu adaptaria para 2026. Quem tem apenas as respostas é uma ferramenta. Quem sabe fazer as perguntas certas, quem define o problema, fornece o contexto e aponta o propósito, esse é quem vai liderar. Isso, de certa forma, tira um peso enorme das costas, o peso de ter que saber tudo, de ter que ser a enciclopédia. Sim, Mas coloca uma nova responsabilidade na nossa mão, que é talvez muito maior, a de escolher o nosso próprio caminho, de definir nosso próprio propósito. sem dúvida. É a troca da obrigação pela responsabilidade. O conteúdo é comum, trivial, mas criar o contexto e identificar o propósito, isso é ouro. Para quem nos ouve e sentiu, como eu, essa necessidade urgente de recalibrar a bússola interna, de parar de competir com a máquina e começar a liderá-la, Dê uma olhada na descrição deste episódio. Nós deixamos o link para a newsletter completa. O texto se aprofunda bastante em como definir, na prática, cada um desses 4 pontos da bússola. É uma leitura que pode realmente ajudar a transformar essa ansiedade em um plano de ação. E na nossa próxima conversa a gente continua nesse caminho, explorando um tema complementar: como não ser manipulado por algoritmos e por que criar, em vez de apenas consumir, é talvez a única forma de manter nossa energia vital na era da IA.